que hoje em dia tudo se transmite através da linguagem digital, a linguagem técnica digital, o que permite que no Observador esteja só online e tenha vídeos, se quiser pode ter só áudio e naturalmente textos escritos, e assim como há textos escritos nos sites todos e por aí fora. Portanto, a linguagem é partilhada, o que cria, digamos, alguma confusão e obrigou, de facto, a estratégias suicidas de oferta de conteúdos, levou à diminuição de vendas em papel, à não substituição das receitas no digital, à dispersão da publicidade por mais meios de anunciar. E chegamos a este ponto em que, por exemplo, as televisões generalistas, que são os maiores, os média contactados pelo maior número de pessoas e que atraem a maior parte da publicidade, fazem descontos de 96% nas suas tabelas de preços, que é assim qualquer coisa de absurdo. Eu julgo que resulta de uma necessidade contabilística de ter uma tabela de preços e depois fazer os descontos, mas quer dizer, de qualquer maneira, 96%, se fosse a mercearia da esquina a fazer 96% de desconto, vinha logo a ASAI e punha um processo em cima da mercearia se fizesse este tipo de descontos sobre um preço que é tabelado, não é? Isto ainda por cima coincide esta revolução, porque é uma revolução, com outra que é a revolução na organização do trabalho, não é? Sempre em desfavor do emprego estável e do contratado sem termo, digamos assim. Este mês estive nos Estados Unidos e falei com pessoas e nos grandes supermercados, os Walmart, etc., que têm enorme concorrência uns com os outros, os empregados são, se está previsto na meteorologia que depois da manhã há um nevão na localidade daquele supermercado, alguns empregados recebem uma comunicação para não irem trabalhar naquele dia. Portanto, a instabilidade do trabalho chega a este detalhe. E claro, fins de semana não sabe o que é. Falei também com pessoas, gosto de falar com as pessoas nos supermercados e tudo, e tinham folgas em dias separados, etc. Coisa que também acontece no jornalismo, não é? Há muito tempo, mas que não era costume acontecer noutras atividades. Bem sei que esta revolução pode ter soluções, por exemplo, a Auto Europa, todos conhecemos que os sindicatos negociam os trabalhadores ficarem em casa porque não há encomendas, etc., sem receberem um número reduzido, uma parte do seu salário, para não terem que fazer despedimentos. Portanto, é este conjunto de alterações em todas as áreas que têm implicações muito grandes no jornalismo e que a Carmo exemplificou tão bem com o seu caso. Agora, eu acho que sou um otimista em relação ao jornalismo, porque eu acho que o jornalismo não é apenas um chavão dizer-se que o jornalismo é necessário à sociedade democrática, porque ela é impossível sem jornalismo, pura e simplesmente. Não é possível imaginarmos uma sociedade democrática em que não haja jornalismo, quer dizer, pelo menos uma parte daquilo a que chamamos jornalismo respeite determinadas regras deontológicas, éticas, face ao contraditório e por aí fora. Eu não consigo imaginar, nem julgo que ninguém me conseguirá dar um exemplo de uma sociedade democrática que tenha vivido sem a atividade jornalística. Não seria possível viver só com informação, como aquela que a Carmo falou e tão bem, o tipo de e-mails que se recebem que já vêm transformados em notícias. Não seria possível. É preciso depois haver alguma investigação. Bem sabemos que a maioria dos órgãos jornalísticos não fazem, a maior parte não faz investigação, mas seria impossível não haver alguma informação. Estamos a ver isso agora, por exemplo, com as notícias que rodeiam o nosso Primeiro-Ministro
que é, enfim, não sabemos quem é que passou, quem é que sugeriu, não interessa, mas na verdade há ali informação séria sobre o que aconteceu há não sei quantos anos e resulta de investigação. E, portanto, o jornalismo é aquele que tem, é a atividade informativa que tem um compromisso com a factualidade, o que é a verdade, não é? Todos conhecemos essa pergunta que ficou sem resposta, mas é o mais próximo que lá pudermos chegar. Portanto, eu acho que o jornalismo terá sempre futuro nas sociedades democráticas. Não sabemos como, porque é difícil prever o futuro, mas já que está aqui o David Diniz, e para publicitar o órgão que dirige, é uma das formas que a sociedade, digamos assim, em conjunto, utilizando esse conceito holístico de sociedade, a sociedade encontrou esta solução para haver um órgão de informação jornalístico que tem possibilidades de sobreviver através só da internet e com formas novas de divulgação daquilo que produz. Eu também sou otimista porque me parece às vezes que os discursos pessimistas sobre a perda de valores, os valores serem descartáveis, como a Carmen disse, quer dizer, se nós lermos os romances de Balzac ou os do Eça de Queiroz, nós vemos o que era o jornalismo noutros tempos, não é? E de facto não houve, eu penso que não é possível falar numa idade de ouro do jornalismo, desde o século XIX até ao século XXI, não me parece que tenha havido uma idade de ouro do jornalismo, e se calhar essa idade de ouro é hoje, ou está a começar hoje. Espero que seja espero que seja assim. Até porque uma coisa é o jornalismo, não é? E outra são jornalistas. E às vezes é necessário chamar a atenção que não são a mesma coisa. O jornalismo é uma abstração, os jornalistas são as pessoas que fazem jornalismo. Eu, uma vez, aqui há uns anos atrás, escrevi um artigo que tinha por título o seguinte, no Público. Foi talvez por aí, ano 2000. E o título era O jornalismo é livre, os jornalistas não. Precisamente por causa dos condicionalismos, algo que a Carmen já referiu e que eu não voltarei a referir. Isto era a propósito da forma como um determinado canal se estava a noticiar, ou, se quiserem, a informar acerca do caso Casa Pia, e logo desse canal vieram não sei quantas cartas que o público diligentemente publicou a dizer horrores sobre mim, sobre o que eu tinha escrito, a dizerem mal do título, que aquilo era tudo mentira. Havia uma jornalista que escrevia eu sou livre, 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 assim, com um monte de pontos de exclamação, etc. É claro, a frase não era minha. A frase eu tinha tirado e tinha dito no artigo, mas parece que não leram o artigo todo. A frase era de um sociólogo alemão chamado Ferdinand Tönnies, que escreveu um livro em 1922 sobre a opinião pública e onde ele dizia isso, que me parece que é uma coisa para os sociólogos é absolutamente evidente. O jornalismo, enquanto princípio, é livre. Os jornalistas não, são seres humanos, estão inscritos em instituições, estão inscritos na sociedade e por aí fora, e portanto nunca poderão ser totalmente livres. E portanto, mesmo neste caso aqui do jornalismo descartável, eu penso que se calhar é mais jornalistas descartáveis do que jornalismo descartável, porque o jornalismo, nós não podemos aceitar que ele seja descartável, não é? Porque o jornalismo é apenas uma atividade de informar e que segue determinados valores, de tal maneira que estão codificados num código que é aceito por todas as pessoas que praticam essa atividade e as próprias empresas também têm que seguir determinadas regras que estão nas leis do Estado. Portanto, o jornalismo é uma atividade que está, de alguma forma, estatuída nas sociedades democráticas como que tem que seguir determinados princípios. Portanto, enquanto houver a maioria da sociedade aceitar que isso é assim, eu penso que não podemos falar tanto de jornalismo descartável, mas claro, de jornalistas descartáveis, isso podemos e é uma realidade que está à nossa volta, precisamente por causa da revolução na organização do trabalho e dos outros elementos contextuais que eu referi inicialmente. Sobre as consequências empresariais que é proposto falarmos,
De facto, eu também repetiria o que disse a Carmen Rodeia, que há uma maior dificuldade ou desinteresse nas empresas em ter e manter jornalistas experientes. E realmente é uma das grandes pechas do que tem sucedido nas últimas décadas, é que os jornalistas mais experientes são os primeiros a, a mostrarem-nos a porta de saída da redação para serem substituídos por jovens, cheios de boa vontade, certamente, com formação própria, porque hoje em dia há muitos jornalistas experientes que não tinham a formação académica na área de jornalismo, porque simplesmente não existia, mas jovens e que são, muitas vezes, estagiários. Por outro lado, faz-se, em boa medida, a estruturação das redações com trabalho gratuito, ou quase gratuito, por parte de estagiários, não é? Eu julgo que hoje em dia mesmo o negócio empresarial, não é? Do jornalismo, está bastante dependente, não sei quanto, porque não estudei o assunto, nem nunca vi nada sobre isso, mas está bastante, vejo isso como professor e os meus alunos, por onde vão trabalhar, etc., está bastante dependente da atividade destas empresas dos estagiários, não é? E alguns praticamente pagam para estar a estagiar, porque não são de Lisboa e estão em Lisboa, têm que pagar um quarto, têm que pagar a alimentação, os transportes, etc. E, portanto, estão a pagar para fazer a atividade e, quer dizer, noutros tempos chamar-se isto trabalho escravo, de alguma forma tem uma certa semelhança nos termos da contratação, digamos assim, entre as duas partes. Mas isto não é só em Portugal. Nos Estados Unidos e noutros países também os órgãos de comunicação vivem muito dos interns, dos, dos estagiários. É claro, não podemos comparar a dimensão deste fenómeno em Portugal, certamente com outros países. Outra consequência poderá ser a maior dificuldade nos média em resistir-se a ligações a interesses políticos, económicos, desportivos, etc. Eu julgo que, como eu disse, no passado isto já era assim. Mas pode ser que se acentue. Eu acho que nós, em Portugal, para particularizar, neste caso e não falar apenas em abstrato, acho que com este governo, que foi, à parte do episódio Relvas, Miguel Relvas, tem sido extraordinariamente menos interventivo nos média do que os governos anteriores, em particular o governo anterior, que tinha mesmo um plano, como sabemos, que já foi destruído, não é? Com tesouras, x-ato e martelo. Sabemos que o governo anterior a este tinha um plano para, de facto, controlar a opinião pública, e eu também fui vítima, enquanto autor de artigos na imprensa, fui vítima dessa sanha persecutória do jornalismo. Eu julgo que por causa deste governo ser menos interventivo, o que temos visto é se calhar mais uma certa libertação, e precisamente também porque terminou, digamos, acaba de terminar uma das maiores, digamos, influências, para ser eufemístico, sobre a comunicação social, que era o grupo Espírito Santo, não é? Tinha um poderio, era de facto dono disto tudo também na informação, em boa parte. Eu acho que esta queda, a coincidência deste governo menos interventivo, ou nada interventivo, quase nada interventivo, e a queda do Grupo Espírito Santo permite uma maior libertação em relação a esses constrangimentos poderosíssimos que havia anteriormente. Mas pode ser passageiro, não é? Porque, de facto, a situação dos média pode levar a isso. E nós vemos as movimentações dentro da Control Invest e de outros média, e as nomeações de novos diretores e por aí fora. Parece que já se estão a preparar para o próximo governo. Às vezes é o que eu penso, olha, esta nomeação parece-me, já estão a preparar-se para ter boas relações com o próximo governo e ainda este cá está, se não vivendo, pelo menos sobrevivendo, não é? Mas penso que por aí estamos um pouco melhor, embora é impossível que em todas as áreas haja uma resistência à ligação a interesses políticos, económicos, mas também desportivos, não é? Que são muito poderosos sobre a imprensa especializada.
Há também a possibilidade, com esta situação, de haver uma maior facilidade na assistência a formas de marketing enviesado ou encapotado, que a Carmo também já falou. Há agora nos Estados Unidos a nascer uma nova atividade que se chama Native Advertising, publicidade nativa, que é um eufemismo para uma atividade organizada, não é assim uma coisa esporádica, é uma atividade organizada, pela qual empresas pagam notícias. Para dar um exemplo qualquer, pensemos numa doença, no cancro do útero. Vamos fazer uma reportagem sobre o cancro no útero, em que a reportagem é de facto sobre esse assunto, é séria, digamos assim, fala com médicos, especialistas, jornalistas, com doentes, pessoas que recuperaram, etc. Mas essa reportagem existe porque houve um pagamento por parte, por exemplo, de uma farmacêutica, que tem o único ou um dos medicamentos para tratar aquela doença, não é? E claro, isto acontece, já está a acontecer, e não é só nas televisões americanas. Há pelo menos dois média, um grande, não sei se ligado a um dos canais de televisão, que já tem uma empresa que serve só para isso. Tem uma empresa para recolher publicidade, mas depois tem outra para recolher este tipo de publicidade específica, não é? E mesmo no New York Times, o grande New York Times, que está, digamos assim, no altar do jornalismo, eu próprio o coloco lá, gosto muito de ler, mas mesmo o New York Times já tem notícias destas. Uma reportagem enorme sobre não sei o quê, que diz em cima, esta reportagem foi possível devido ao financiamento público. É claro, o New York Times, como é um jornal sério, indica que houve esse financiamento. Outros não indicam, não é? E, portanto, nós hoje vemos nos nossos noticiários de televisão, o que é que eu já vi? Uma reportagem de 5 minutos sobre uma empresa, sobre casamentos que são proporcionados por uma empresa, não é? E só apareceu uma empresa. Não era sobre os casamentos proporcionados por terceiros. Era só sobre a empresa que proporcionava, uma empresa que proporcionava isso. Também já vi hotéis que são promovidos indecentemente em notícias e por aí fora. E que, como disse a Carmo, poderão as pessoas nem sequer reparar que se está na presença desse tal eufemismo que é o jornalismo, a publicidade nativa. Outra consequência empresarial já se nota muito, que é o desinteresse no jornalismo de investigação aprofundada, porque custa dinheiro e porque pode causar embaraços, digamos assim, quer aos jornalistas, quer à empresa. Fazer uma reportagem sobre, sei lá, imaginemos sobre falcatruas num determinado ramo de negócio, pode ter consequências. Ou escrever sobre o Banco Espírito Santo antes de julho, determinadas coisas, poderia ter graves consequências, porque o Banco Espírito Santo, digamos que assegurava também bom noticiário através de publicidade nos médios. Não é? Portanto, as grandes empresas em Portugal, que são os maiores anunciantes, muitas vezes não têm nada para anunciar, tipo a EDP, por aí fora, mas põem muitos anúncios porque querem garantir que há, digamos, um bom ambiente no média em relação à administração e às atividades da empresa. Mas isso foi sempre assim, pode acontecer, desenvolver-se. Portanto, esse desinteresse no jornalismo de investigação que já é pior, porque, em geral, o jornalismo de investigação é aquele que ultrapassa, digamos, a agenda do dia. E, como disse a Carma, a agenda do dia é estabelecida pelas instituições, que enchem, literalmente, as caixas de correio dos jornalistas. Eu, às vezes, envio os meus artigos por e-mail, porque eu não sou de redação, sou colaborador dos jornais, mas envio por e-mail, e as caixas dos jornalistas, para quem eu tenho que enviar, estão cheias, porque eles recebem, um deles já me disse que recebe 500 e tal e-mails por dia, não é? E isto na área da televisão em média. Agora podemos imaginar o que será na área das empresas económicas, das financeiras e por aí fora. O que faz também com que depois se possa passar para uma espécie de jornalismo sentado,
Não é preciso sair de frente do ecrã para escrever as tais 25 páginas. Basta abrir o e-mail e lá estão os materiais. Pode-se corrigir uma outra vírgula, que é sempre um assunto difícil no português, mas fica intacto aquilo que vem das chamadas agências de comunicação. Em relação às consequências profissionais, é claro que também a Carmo já referiu, teve a sorte de ser a primeira, e então adiantou imensos factos e argumentos. Um deles é, claro, a proletarização da profissão jornalística. Eu lembro que aqui há uns anos larguíssimos houve uma sessão no Pavilhão Atlântico, já não me lembro exatamente quem organizava, mas acho que era o curso de comunicação da Universidade de Coimbra. E convidaram-me para ir lá falar. Enganaram-se, porque eu fui muito politicamente incorreto e disse, estava cheio de jovens, estava o reitor, os responsáveis todos do curso, e eu disse-lhes que o futuro do jornalismo era a proletarização. Isto já foi há 12 ou 15 anos, uma coisa qualquer. Eu disse, com esta massificação dos média, com esta massificação, com a entrada, com a oferta de jornalistas maior do que a procura, isto tem que dar naturalmente numa proletarização. É difícil descrever a cara com que o reitor da Universidade de Coimbra ouviu a minha intervenção, que foi de facto pouco simpática. Eu, se calhar, se fosse hoje, não a teria feito, mas foi o que eu pensava e eu costumo dizer aquilo que penso. Outro aspecto é, que já referi, a oferta de jornalistas ser superior à procura, claro que leva a baixos salários e à precarização do trabalho. Depois, há dificuldade em ceder à agenda. Eu acho que, pela minha experiência de muitos, também de bastantes anos e de contacto, eu vejo que muitos jornalistas não querem correr riscos, não querem ter maçadas. Não é? Se contacta-se com um jornalista, ainda ontem, através do Facebook, uma friend, enfim, não dizer amiga, uma friend contava-me uma história que estava a tentar colocar na imprensa, porque, e pelo que ela me disse, era de facto notícia, já metia tribunais e por aí fora, numa cidade do interior, e os primeiros contactos para ela tinham sido uma total desilusão, porque os jornalistas não queriam pegar no assunto. Conheciam a outra parte, iam ter problemas depois e por aí fora. E este aqui é um aspecto absolutamente gravíssimo para mim do jornalismo e que resulta desta situação de que os jornalistas não querem ter maçadas, não querem vir a ter problemas com o Presidente da Câmara, etc., essa coisa, com as instituições. E acabam por não prestar o serviço que devem, que é ouvir os cidadãos e informar os cidadãos. Ponto final. O jornalismo é isso. Se não for isso, e estar, o que eu digo sempre, mesmo aos meus alunos, o jornalista está do lado dos cidadãos, não está do lado de mais ninguém, está do lado de um cidadão ideal, de um leitor ideal, que é o conjunto da população. E, portanto, tem que prestar um serviço a essas pessoas e, para isso, tem que correr riscos, não é? Nós vemos os riscos que correm alguns jornalistas em situações de guerra, mas aqui há muitos jornalistas que nem sequer correm o risco de contar uma história que vai afetar eventualmente o Sr. Presidente da Câmara ou qualquer coisa assim. Isso é, de facto, para mim, uma das situações piores. E o que todo este conjunto de situações faz é que, cada vez mais, também, penso que é uma tendência, os jornalistas têm que dar atenção, saber quais são e dar atenção aos interesses dos seus próprios patrões. Não é? Porque se houver uma relação entre aquela empresa acionista ou outra com um banco, se calhar é melhor ter cuidado quando se dá as notícias daquele banco. E, portanto, eu acho que os jornalistas hoje estão muito atentos, perdão, se calhar estão mais atentos a conhecer os interesses do patrão do que a conhecer a realidade da sociedade que devem transmitir. Em relação à questão do vínculo de trabalho, eu acho que nós vamos evoluir para o fim dos contratos sem prazo, acho que isso é evidente. Eu devo dizer que em quase 20 anos de trabalho nunca tive um vínculo
um vínculo desses de contrato de trabalho, não é? Fui contratado para escrever e depois, se quem está insatisfeito me quer mandar embora, manda-me embora e eu vou-me embora. Não se põe a questão de indemnizações, nem nada dessas coisas, portanto. Portanto, não me faz muita confusão essa situação, compreendo que seja dramático para muitas pessoas, mas pode não ser para todas as pessoas, e julgo que vamos caminhar por aí. É claro, isso tem que ser compensado como trabalho, não é? Quer dizer, eu só consigo manter-me a escrever porque trabalho muito para investigo, leio, voltei à universidade, desde mestrado a doutoramento, para poder escrever mais e melhor para servir os meus leitores. De outra forma, não poderia, não teria continuado, porque quando comecei a escrever sobre a televisão e média, verifiquei que havia pessoas já com doutoramento nessa matéria. E disse assim, mas então, sabem mais do que eu tenho que saber pelo menos o mesmo que estas pessoas. E foi por isso que acumulei o estudo com o trabalho que ia fazendo. Mas, portanto, são opções de vida e compreendo que isso não agrada a todos. É provável, e só para terminar, que eu acho que é provável que também haja aspectos positivos aqui, porque esta concorrência que há entre os média também os obriga a conhecer e a servir os interesses daqueles que sempre deveriam servir, que é os seus consumidores, os seus leitores, espectadores e ouvintes. É provável também que com este liberalismo, que agora chamam neo, não sei porquê, porque é liberalismo, é provável que fechem há média que fecham, porque se calhar viviam artificialmente à conta da sua ligação a interesses e não da sua ligação aos seus leitores, ouvintes ou espectadores. Portanto, esta concorrência pode ser que seja positiva para os consumidores, que são eles, digamos, os meus, pelo menos no meu caso, são os meus patrões. Os meus patrões são não só os donos de quem escreve e os seus diretores, mas os meus patrões autênticos são aqueles que são o universo potencial dos meus leitores ou espectadores. Não é? Portanto, penso que esse pode ser um aspecto positivo, a concorrência, tornar a atividade um pouco mais transparente em relação aos interesses e mais atenta aos interesses dos verdadeiros patrões dos média, que devem ser os seus consumidores. E é tudo. Muito obrigado.